foi quando a gente começou a querer se posicionar, falar assim, o que a gente tem de diferente do mercado? Porque assim, hoje a gente tem mais postura, já estamos, né, um pouco mais velhas também. Eu tinha muita cara de criança, então a gente chegava na obra, ela tá dando risada, tipo, é você que vai vir aqui, é você que fez o projeto, é você que vai cuidar da obra, com aquelas carinhas de menininha. E aí a gente falou assim, não, peraí. Né? E a gente começou a entender sobre o assunto, foi quando a gente conheceu a maravilhosa. Até recapitulando, eu tinha esquecido dessa etapa mesmo, que, ó, só pro Márcio entender, porque eu acho que ele também não entende, não sabe. A Gui, eu conheci ela desde a época que eu tinha o estúdio no Maxime. Ela foi fazer aula de automaquiagem comigo um dia, e aí, tipo, depois disso... Nunca mais foi desgrudou. ficando, aí Seja Vista, aí não sei o que lá, e foi. Aí na época do Seja Vista, acho que a Gui fez primeiro a coloração, ou vocês foram juntas? Não, fizemos juntas. Isso, você já tinha feito a automake, aí ela falou, amigas, vamos. Tipo, ela já sabia, arrastou as meninas. Legal. Por quê? Eu acho que era justamente por conta dessa fase que a Paulinha, ela tinha franjinha, ela tinha o cabelo mais longo e tal. Bem mais longo. E ela, na verdade, das três, é a mais ponta firme. É a mais que, tipo, pontua e fala e bate, não sei o quê. E esteticamente as pessoas falavam, pô, ela é menininha demais. Fofinha. E ela se incomodava com isso. Tipo, não tá congruente. E aí o movimento começou a isso. Eu acho que você falou pra gente da mentoria na época do Seja Vista, Sim. no dia da maquiagem. No dia da maquiagem. Você estava montando alguma coisa. E aí, desde então, aí a gente fez o Seja Vista. Na época, as fotos ainda foram em uma sala que a gente alugou, a gente não tinha escritório. Aí foi indo, o tempo foi passando, a gente foi crescendo, e aí a gente falou assim, poxa, a gente tá num mercado muito bom, Jundiaí é uma região muito boa, só que a gente precisa se posicionar, precisa ter um espaço, só que a gente morria de medo, né? Porque é igual você falou, é um passo que, pensando financeiramente, é assustador, né, do onde a gente tava ainda. Aí a gente enrolou, sei lá, um ano, a gente ficou enrolando, vamos abrir, não vamos abrir. Enrolou não vamos mais. abrir, não é a hora. Não, na verdade, a necessidade de entender das finanças começou porque em 2020 foi o ano que a gente mais trabalhou. Então, horrores. Entrou um dinheiro que nunca tinha entrado. E aí, que não tinha nenhum controle daquilo, né? Tipo, fazia o que tinha que fazer... E aí, quando chegou uma época que alguém foi... No final do ano. Foi dar uma olhada, a gente falou assim, nossa, entrou tudo isso e a gente gastou tudo. Tá. Isso não deu certo. A gente não tinha noção, né? Os maridos das duas quase mataram elas. A gente já tava estruturando a empresa, mas tipo assim, a gente tá estruturando a empresa, mas e um respaldo se acontecer alguma coisa? Isso. A gente tinha, assim, o básico... Pra que Deus me livre acontecesse alguma coisa em obra, porque erros acontecem, a gente sabe disso. E só. Eu falei assim, gente, tem alguma coisa errada. Tem algo... algo errado não tá certo. E aí, com isso também, quando a gente começou a dar uma organizada nisso... Aí a gente não tinha coragem de montar o escritório físico, porque a gente sabia que a gente não tinha aquele dinheiro. Entendeu? De dar esse passo. Exato. Agora já não era mais insegurança emocional, era tipo uma clareza que não dava. Mas aí vocês tiveram uma prudência, porque assim, eu tenho assim dívidas bancárias, né, que é a empresa que eu faço a consultoria para quem tem dívida em banco, a gente reduz dívida com até 80% de desconto. E aí quando a empresa chega para mim ali, é uma situação assim, quando você está conversando com o empresário, o cara fala, então, eu fui lá, fiz um capital de giro, aí não deu porque faltou, e aí eu fiz outro, aí o banco pegou e reparcelou num outro, e aí colocou um seguro aqui, colocou uma cap aqui, e aí o que eu peguei 10, hoje é 100. Aí, aí quanto que você... E aí não tem faturamento, aí colocou garantia, aí quando vai ver o cara tá enforcado por conta de uma decisão. E normalmente a escolha é em momentos de, tipo, emocional, ímpeto, quero isso. e precisamos, mas não... Então, às vezes, a pessoa tem aquela ansiedade, antecipa a ansiedade, né? Então, antecipa o sonho, vamos dizer assim. Hoje a gente tem essa consciência de que a gente fez no momento certo. Isso. Que as três estão maduras. Sim. Aí, quando foi na época, a gente fez até uma consultoria financeira, porque eu acho que você não fazia empresarial na época, a gente não conhecia.
que hoje ela é uma super parceira, é cliente nossa. Legal. Então, naquele momento, a gente entendeu o que estava acontecendo, na verdade. Ó, vocês fizeram isso daqui, vocês gastaram muito aqui. Legal. Então, a gente conseguiu assim, tá bom. Então, conseguiu entender pra onde que Foi a tava consciência indo. ali, né? Exato, Tipo, beleza, exato. aqui, então É. aconteceu. Foi pra Ótimo. poder enxergar melhor o que a gente tava fazendo. Entendeu? Porque Perfeito. quando a gente olhou aquele caos que tava no resultado do ano, a gente falou assim, tem algo muito errado. Aí a gente conseguiu visualizar, mas era o passo mais difícil, né? Porque toda a parte técnica, assim, a gente faz muito bem. Sim. Agora a Controlar parte o financeira dinheiro da obra é fácil, entendeu? Mas sabe o Exatamente. que é? É porque profissional liberal, ele tem uma questão que ele se confunde com um CLT. Então, exemplo, você vem com a mentalidade de, ó, eu ganho um salário. E aí, o que você fatura é seu salário na sua cabeça. Então, se entrou 10, eu posso gastar 10, porque é meu. Nossa, eu tô rica esse mês, tô rica. Entendeu? A gente era o meio termo, a gente tinha ainda um salário fixo pra cada uma, Sim. sempre teve. Só que assim, a gente quer, sei lá, tomar um sorvete no meio do dia. Nunca era do nosso dinheiro. Sim. É o dinheiro do escritório. A gente não tinha controle, era sempre aquele eu mereço. É um café. Eu vazio. Aquelas, né? Um café da Não, empresa. e sabe o que é engraçado? Foi virando a bola de É neve. o mês que deu. E sabe o que é engraçado? Que eu converso com o empresário, começo a fazer lá o diagnóstico inicial. Começo a bater um papo e tal. Aí fala, tá, quanto que você tira pra você? Ah, eu não tiro nada da empresa. Nossa. Aí eu falo assim, ou você vive de luz, ou... Aí assim, aí cara, mas tá bom, vamos lá. Mas você paga o cartão seu, você passa cartão, com qual cartão? Quem Da paga? empresa. Ah, parcela do seu carro. A empresa. Ou a conta da sua casa. Eu quero a uma luz empresa. divina assim. Aí quando você vê, você fala assim, cara, na verdade você só não computou, mas todo o seu custo de vida tá aqui. Então, aí você soma assim, ó. Eu lembro do meu primeiro cliente, foi muito engraçado. Eu fiz essa pergunta, ele falou, ó, só tiro 4 mil. Uma empresa já grande, já assim, com bom movimento. Aí ele só tira 4 mil. Eu falei, legal, né? Então ele fatura 120 mil, tira 4 mil, tá bom. Aí, beleza. Então me dá os extratos pra eu dar uma olhada. E eu fui ticando um por um ali, ó. 4 mil que ele sacava no caixa eletrônico. Pro dia a dia. Aí, beleza. Só que parcela da moto, do carro. Final de semana, cartãozão empresarial lá pra comprar os churrascos no final de semana. Cara, a somatória, assim, por mês ele tirava 13 mil. Nossa. Nossa, que Então os diferença. 4 virou 13, porque ele não considerava as contas dele pessoal como o dele. Falei, cara, mas a empresa não... É subsistente. No nosso caso, a gente entendia que as coisas do cafezinho, essas coisas, a gente tentava minimamente controlar, mas o restante, tudo era essencial. Eu Tudo. preciso comprar tal coisa. Mesmo que fosse pro escritório, a gente não conseguia falar assim, não, eu vou esperar. Era tudo pra ontem. Eu acho que como a gente tem um amor enorme pelo escritório, a Sim. gente brinca que é uma empresa, mas o nosso coração tá todo ali. Então tudo é muito sentimental pra gente. Ele sabe muito bem do Eu que se sei que trata. você sabe. Eu compro mais coisa pro escritório do que pra casa. Exato. Ô, juro, chega Mercado Livre, não sei o quê. Tudo planejado, tá? Não tô queimando ele, não. Tá tudo dentro do planejamento. Mas ele é detalhista com as coisas do escritório muito mais do que com a nossa casa. Tipo, Normal. quadro, porque o quadro vai aparecer no fundo do vídeo que não sei o que, de não sei o que lá, O entendeu? problema de ser arquiteta é que você quer o quadro aparecendo nos dois, entendeu? Ela. Essa é sobre isso. Muito bom, muito bom. E aí, como é que foi depois Aí essa depois evolução? disso. Aí foi quando a gente começou a ser conhecida em Jundiaí, né? Então a gente. Vamos estar nas principais lojas. A gente já estava dentro das principais lojas, conhecia os principais fornecedores. Legal. Que mais do que dar um posicionamento para a marca, dava um posicionamento para o nosso cliente, uma segurança de com quem a gente trabalhava. Ótimo. E aí a gente falou assim: tá, a gente precisa movimentar, dar uma repaginada. E aí a Gui refez, né, todas as nossas logos, todas as nossas artes. Ela e o irmão dela, senão ele vai me xingar. O irmão dela é nosso como irmão. Tem uma multiplicidade de habilidades aí. Sim, ela é. E aí, depois disso, a gente falou assim, tá, e o escritório, né? Só que a gente tava morrendo de medo ainda. Aí a gente foi fazer a reposição. Como? Não, falei errado. Reposição. Reposicionamento da marca no mercado com a Gabi. Aham. E aí, acho que uma das primeiras reuniões, ela deu 3 tapas na cara de cada uma. Né? E ela falou assim, gente, se vocês continuarem com esse medo, vocês não vão crescer, né? E aí, foi uma série de conversas que nós tivemos 1 milhão de vezes e falou assim, vamos, é agora. Na verdade, a gente já tinha. A gente olhava pro Deuan e falava, eu queria tanto um escritório no Deuan. Era o que a gente mais gostava. É. Mas a gente procurou sala, a gente tentou comprar sala antes, lembra, Gui? A gente Pesquisou, fomos em vários lugares ver sala. Mas o medo
Não deixava. Não deixava. Paralisava. Não deixava. Até esse dia que essa abençoada falou, vai, era o que tu precisava. Ela falou, vai, vocês têm que ir, dar um chute nessa porta. E foi. Que legal. Aí com o pé na nesse porta dia a mesmo, gente foi bem com o pé na porta mesmo. Derrubamos a porta, na A verdade. gente tremia cada vez que falava disso. Aí já fomos atrás da sala e achamos uma sala no The One, a gente fala até hoje, meu. Era pra Tava ser escrito, nossa. era pra É. ser lá. Um jeitinho É muito louco. que Quando tá É. no fluxo, a coisa acontece assim, Acontece. sem resistência, né? É. Então eu brinco que também algumas coisas aconteceram bem nesse nível, assim. De tipo assim, eu tava pensando, eu nem tinha comentado com o pessoal lá do escritório, ó, preciso de mais uma sala. E aí, do nada, o porteiro olha pra mim e fala, era você que tava querendo uma sala? Aí eu, fala mais. Aí, tipo, eu não tinha falado com ele disso. Ele, tem uma sala que liberou aqui. Aí era o mesmo dono da minha sala lá. Que E aí legal. eu liguei pro cara, ele, tem uma mulher aqui, mas se ela não quiser, você fica? Eu, fico. E aí, É beleza. assim. Aí o cara, tá bom. Aí eu liguei, aí mandei mensagem pra ele, então se a mulher não for ficar, você me avisa. Ele, pode buscar a chave. Eu, no mesmo dia, assim, questão de horas. Eu falei com o cara 9 horas da manhã. Acordou de manhã sendo Sem dono nada. de uma sala só e Aí, tipo, 9 meio-dia horas de da duas, manhã, tipo. era 1h30 da tarde, eu já peguei a chave. É muito doido. Tipo, muito. E aí, um negócio dentro real. da mentoria da Gabi, foi que ela falou da mentoria que você tava fazendo pra empresas. Sim. A gente falou assim, é uma super oportunidade pra gente, de fato, entender a situação que nós estamos hoje, que graças a Deus não era mais a que a gente estava antes, mas mais do que isso, é entender o posicionamento estratégico pro pós disso, né? O que vai Legal. acontecer depois. Porque, de fato, a gente tá no escritório há pouco tempo, mas assim, o nosso posicionamento no mercado, a força que a gente conseguiu transmitir, que a gente já tinha, né? Sim. A gente brinca que a gente fala de boca cheia mesmo do que a gente faz, mas não é porque a gente se acha, é porque a gente realmente se dedica muito àquilo. Vive isso, né? É, Sabe que Então, as pessoas acredita elas no não que estão você acostumadas faz, a né? falar com naturalidade uma coisa dessa, o que deveria ser, porque é verdade, né? E de fato, a gente tem 3 arquitetas no escritório, não é à toa. Cada uma se especializou numa área, não é à toa. É porque a gente realmente é muito boa nisso. E entrega o resultado, se compromete, né? Então, desde que a primeira vez que eu conversei com vocês, dá pra ver o brilho no olho, assim, sabe? Eu tinha um Faz gerente, toda a diferença. eu tinha um gerente no banco É, lá. não, a gente fala de escritório, a gente fica toda boba. Cara, então assim, eu tinha um gerente que ele falava, cara, a gente, tipo, durante o dia lá, vamos vender, sei lá, vai banco, sangue nos olhos. Ele, não, brilho nos olhos. É. Então é brilho nos olhos. Que uma pessoa com brilho nos olhos faz 10 vezes mais, faz com mais amor, mais carinho, mais cuidado. É. E eu sinto isso quando eu converso com vocês. É, E que quando bom. eu fui lá no escritório de vocês, cada detalhe, cada coisa, assim, então é incrível, é incrível. Parece que foi com o coração mesmo que vocês colocaram cada Sim. negocinho ali, cada Sem coisa, dúvidas. então... Sabe É uma isso. coisa que eu sempre costumo falar? Eu, inclusive, falei sobre isso ontem e é um insight que me marcou muito, pra mim faz muito sentido, que valida, eu vejo esse movimento de vocês. Eu pratiquei esporte por muito tempo, basquete. E o basquete me ensinou uma coisa que é sobre justamente o posicionamento em si, só que de um jeito mais físico, né? Quando a gente fala do basquete, tipo, são 5 jogadoras de cada lado e tem as posições que são fixas. Forma tipo um losango, assim, dentro da quadra. E cada uma tem a sua posição. Porém, para o jogo acontecer, apesar de a bola estar na mão, por exemplo, da armadora, que é ali o momento que está acontecendo, todas têm que estar muito bem posicionadas, porém elas não podem estar paradas. Porque se elas estiverem paradas, o jogo não flui. Então, posicionamento, estar posicionado, estar pronta para receber a bola, para oportunidade, é isso. É você tá em movimento, tá buscando, tal, na hora que a bola chegar, velho, você vai estar pronta, entendeu? E eu vejo muito esse movimento em vocês. Apesar do medo, vocês buscaram algumas coisas ali que foi o pontapé. Talvez vocês não foram direto para as finanças, mas vieram para um posicionamento. E o posicionamento mostrou para vocês uma necessidade de, para colocar em prática tudo isso que já não é mais só comunicação, não é mais só verbal, vai precisar ter investimento, eu preciso olhar para uma outra coisa. Né? E aí a gente vai fazendo os movimentos, detalhe, as coisas vão se encaixando. É muito surreal isso, né? A Incrível. gente sempre tentou olhar para todos os lados dentro da empresa, né? Foi igual eu falei, a gente tem esse nosso lado técnico que é muito bom, mas tinha todas as outras vertentes que a gente não sabia. Então a gente foi olhando para cada detalhe e se preparou todos esses anos para chegar até aqui, né? Legal. E ainda a gente não chegou ainda. Essa clareza é muito né? foda, né? Legal. A gente tá no Mas caminho é um ainda. crescimento constante. Se você, talvez, assim...
quando tiver 100%, talvez é porque acabou, né? Então é o É. processo de... É hora de vender. Tipo, tá 100% aqui, quer Isso, comprar? então, porque é quando... Tá sem graça já. Porque um dos pilares do desenvolvimento da empresa é a inovação, né? Você É. se desenvolver, pegar o que está no mercado. Talvez, eu posso estar falando uma besteira absurda aqui, mas a arquitetura de 10 anos atrás é totalmente diferente da de hoje. Totalmente. Então, assim, porque eu vejo que as outras áreas também são assim. E cada vez mais rápido, né? Então, o que mudava em 25 anos no passado, hoje, talvez em um ano muda. Sim. Uma tecnologia que chega mudando todo o processo, né? Antigamente era meio que... demorava meses para chegar uma informação da Europa para cá. Hoje é segundos. O cara faz uma live lá falando, viu, a partir de agora a gente não quer mais esse produto, a gente faz esse. Pronto, já era. O mundo inteiro já mudou, né? Gente, eu esqueci. É. Desculpa. Eu esqueci da Gabi, ela vai socar a nossa cara. Antes ainda a gente abriu esse. O trecho da história. Gente, a gente não vive sem ela, Gabi, me perdoa. Antes da Ai, que gente linda. ainda. Gente. Antes da gente ainda ter o escritório, a gente tava ficando louca de trabalho. Então foi uma junção de tudo. A entrada de dinheiro, a gente louca em pleno final de ano, Obras. maluca. Aí a gente pegou uma estagiária que, né, tá se formando agora, vai continuar com a gente. Que é assim, a gente procurou algumas pessoas, mas é igual a gente fala, nada é por acaso. A Gabi é um anjo que Ela entrou é pro enviada. Que escritório. legal, É. que legal. Fala energia, gente. A gente É. atrai as pessoas com a mesma energia que a É. gente. É Ela isso. perfeita. Ó, que legal. E também esse reconhecimento é muito importante também, quando a gente fala de empreendedorismo, Equipe, equipe, cultura. liderança, né? É saber, tipo, beleza, estamos aqui as sócias, mas também dá valor a quem tá Sim. te Não, ajudando. ela é com maravilhosa. Na inauguração do estúdio, nossa. Foi assim, a peça Ela fundamental. sempre, ela né, é gente? Ela é peça maravilhosa. essencial. Tanto Peça que quando a essencial. gente foi Ela falar com topa todas você. com a gente. É. Quando a gente foi falar com você, a gente já tava num outro posicionamento, na verdade. Porque a gente tava assim, olha, hoje eu já quero abrir um escritório, eu tenho a minha estagiária, que eu não abro mão dela. Quanto eu tenho que ganhar? O que eu tenho que fazer? Já era um posicionamento real, tipo assim, ó, eu sei o que eu preciso fazer, a gente já tem domínio total do que a gente faz, pra onde eu vou, né? Legal. Então foi essencial a gente ter alguém que direcionasse a gente não só pra ganhar dinheiro. Né? Ganhar dinheiro Sim. a gente sabe o que tem que fazer, mas o que fazer com ele, pra onde vai cada Nossa, parte. Verdade. Como dividir, né? Como organizar, né? exato. Isso. Porque assim, ó, eu comento muito com o cliente e isso pra mim é um valor pessoal, vou dizer assim. A forma como eu faço consultoria, eu não quero olhar o negativo, tipo, tem que cortar. Porque muitas vezes quando você pensa, tipo, eu vou contratar um consultor, eu vou contratar um mentor financeiro, vou passar por um processo aqui, vixe, lá vem ele querendo cortar Vai aqui cortar meu chocolate. cortar as coisas. E aí eu faço a analogia de uma árvore. Se você pegar uma árvore e começar a depenar ela ali, tipo, vai cortando, pá, corta aqui, daqui a pouco ela tá seca, só um tronco. Um tronco, é tronco, né? Isso é estranho, né? Um tronco. Então, assim, aí ela vai ficar seca, ela morre, porque eu cortei toda a vida dela, de ela crescer, se desenvolver. Até a poda é específica, Positiva, né? Então, beleza, pra eu podar, eu podo no momento correto, aí a árvore cresce, tem Dá fruto. espaço pra ela, né? Então, assim, se eu cortar no momento errado, o fruto não nasce, ou nasce menor ali. Na verdade, assim, eu mexo com a parte financeira, com a parte de documentos, essas coisas, porque eu sou a mais organizada, de Sim. fato. Ai, que Olha a obra absurdo. rolando. Ah. A gente Olha a obra. É verdade. A gente sai da obra. Mas Nunca a obra aconteceu não isso. sai da Verdade! gente. Tá no sangue, entendeu? Não tem como. É. Olha! Então, e assim, eu falo, assim, a coisa do financeiro, pra mim, Viviane, eu sou a pior de todas. Tipo, No eu sempre pessoal, fui, falando, no pessoal, vida pessoal, eu sempre fui assim, tipo, extremamente gastadeira. Inclusive, na minha terapia, eu trato disso também. Tipo, gastar horrores, de comprar sem saber quanto custa e esse tipo de coisa. E isso refletiu bastante no estúdio. No Entendeu? início, sim. No início. Você Mas traz a essa mentalidade. empresa é o Sim. reflexo dos donos. Tipo assim, É. por mais que eu tava E lá a gente olhando... tinha medo de falar de finanças. A gente não eu falava. organizava direitinho o que tinha que pagar tal dia, não sei o que, mas na hora de gastar, eu não falava assim pra elas, ai, gente, não Pode vamos não comprar dá. isso. Ai, não, a gente quer esse chocolate, a gente quer esse. Olha, faz muito sentido Entendeu? Então, tipo, a minha personalidade refletiu um pouco de comprar o que eu quero a hora que eu quero. Perfeito. E hoje não. A gente entende que, tipo assim, hoje em dia eu falo assim, a gente tem que economizar pra tal coisa, porque senão eu misturo a Viviane com estúdio, entendeu?
E então Legal. eu entendi isso depois que a gente viu as cagadas que a gente Mas é fez. incrível E a Paulinha esse falou- comentário que você tá fazendo, porque assim, ó, olha que precisa de um autoconhecimento muito grande pra Sim, sim. falar isso que você tá falando. Uhum. Porque a empresa é reflexo do dono, e às vezes parece frase clichê, né, de um cara. Sim. Mas não é, porque assim, ó, dinheiro, por isso que o nome do podcast é Mais do que Finanças. Porque a parte óbvia do dinheiro, eu sei lá, tem que ganhar mais, gastar menos, é a diferença. Mas a parte emocional e o padrão de Ela é muito comportamento mais e fácil. os traumas Reflete muito. reflete muito. Então, exemplo, tem muito empresário que hoje tem dificuldade de tocar um negócio, de fazer investimento, por conta da crença. Um exemplo, eu tive um cliente uma vez que, olha pra você ver, ele tava super bem consolidado, ele tinha muito dinheiro investido, o negócio dele, sabe assim, 20 anos já no mercado e um ramo extremamente rentável, tipo uma margem, sei lá, de uns quase 40%. Só que ele chegava pra mim assim, viu, eu quero trocar de carro, mas eu vou comprar um carro usado. Eu queria uma BMW. Mas eu vou comprar aqui um Corolla usado, porque meus funcionários não podem saber que eu tô trocando um carro zero. Que eles vão achar que eu tô ganhando dinheiro. Crença. E eu assim, cara do céu, velho, qual que é o problema do cara saber que você merece? Tipo Você assim, tá só que trabalhando pra isso. o cara morando num condomínio fechado, top, 2 unidades. Ninguém é idiota, tipo, sabe que ele tá bem. Só que assim, ele tinha essa crença com o carro e que o funcionário não podia saber quanto tá ganhando, porque ele ia pedir aumento. Eu falei, cara, mas se o cara tá pedindo aumento... Se você tá ganhando tanto Conversa assim, com não. ele, fala assim, ó, viu? Olha com outros olhos. Me entrega mais, que eu te pago mais, e a Sim. gente cresce mais, e aí, sei lá, quer abrir uma unidade? Vamos abrir uma unidade pra você ali, eu invisto em você e o negócio cresce. Mas por quê? Talvez o medo de alguém roubar, de alguém tirar o dinheiro, a mentalidade fazia com que ele tivesse esses comportamentos. Então, é normal a gente misturar a pessoa física com a jurídica. Sim. E aí entender aquilo que não é bom pra mim na pessoa, ou algum comportamento que pode me atrapalhar no negócio, e saber, peraí, isso sou eu, Viviane, ou isso sou eu, Tetris? E aí junta vocês três, né? Porque a empresa é a mistura de vocês três. Eu E esse agora com equilíbrio, aquele né? estúdio, imagina, eu quero comprar tudo, né? Tudo de ouro. Eu quero. Mas é até engraçado, Eu quero agora ela vê vaso, até eu os quero a centavos, planta, eu a gente quero- mudou completamente. Sabe? O quadro dali, o detalhe Exato, dali. eu quero comprar tudo. Eu ainda sonho com aquele tapete junto com vocês. É? Ele tá na nossa lista. Lindo, verdade. A Paulinha falou uma coisa que eu achei muito legal aqui, que é a gente fugir de falar sobre dinheiro. Eu acho que é importante falar sobre isso, né? Então, porque assim, a gente tava tão focada em que ele entrasse, né? E trabalhar e atender bem cliente, Isso. tarará, porque a gente sempre foi muito E ter o focada dinheiro em, do mês, né? em ter um atendimento muito personalizado. Então era nisso que a gente focava. Assim, o dinheiro tá entrando ou não tá entrando, sei lá. Não... Vai dar certo um dia. E Era outra, aquela- acho que inconscientemente tem um pouco dessa crença do tipo assim, a gente sabe no fundo que não tá lidando da melhor mas forma evita. possível, então é Exato. melhor não falar, É o que entendeu? dói Aí, na falar, hora- né? Na hora que via que não tinha dinheiro. Aí vinha Aí era aquele caos. Aquela ali faltava subir nessa parede. Mas olha que louco. ó. Aí ela queria fazer tudo Do dia pra noite. do dia pra noite. a gente precisa resolver isso? O que a gente vai fazer, sabe? Ela ficava assim, alucinada. E eu, meu Deus do céu. Mas é muito Acalma louco. essa garota. Isso acontece dentro de uma casa e dentro de uma empresa. É igual. Dentro É. de um casal. Dentro... Muito casamento é assim, tipo, ó, eu atendo ali nas Sem Dívidas, tem muitas pessoas que um dos membros ali, ou o marido ou a esposa, está totalmente endividado, mas endividado não é 10 mil não, tá? Endividado 100 mil, 150 mil, às vezes meio milhão. Às Uau. vezes com E a esposa já com não imóvel, com sabe. coisa... Nossa. Aí o cara assim, tá bom, viu, mas você sabe que vai surgir o nome da sua esposa também, eu preciso falar com ela que tem risco. Não, cara, ela Pelo não amor pode de saber. Deus. Se ela Cara. souber, vai dar divórcio. A gente Aí nunca eu assim, chegou mas a ter como você dívidas. gastou tudo isso? Não é o caso de vocês, mas tipo, O fato de não falar, a né? pessoa não conseguia falar. Então o que acontece? Ela ia tomando as decisões do jeito. Por exemplo, minha esposa tá gastando de um lado ali e eu não quero falar pra ela, viu? Dá uma segurada no cartão porque apertou aqui. Então, assim, continua. E aí o fato de deixar, aí assim, essa dificuldade de conversar, sabe? Nossa, tem que conversar. A E na gente empresa é a agradece que a mesma gente coisa. percebeu isso rápido, Sim. né? Foi assim, de fato foi o primeiro ano que isso aconteceu e a gente sentou as três, porque a gente fala, a gente é muito amiga, a gente Legal. tem a família de cada uma é a família de todas. Legal. né? E, Só na que verdade, a legal. gente tinha também, sempre teve com quem contar, vamos falar assim, na hora das dificuldades, para não contrair dívida, entendeu? Legal. As nossas dívidas sempre foram internas, mais brandas, vamos falar assim, entendeu? a gente nunca teve
pagar juros, bancos, Legal, tipo de ótimo. coisa. Porque a gente teve alguns problemas, por exemplo, com obra que dá errado, ou você tem que se virar, e a gente tá na frente, Responsabilidade. Responsabilidade. Ali, Imagina, a ótimo. gente Mas acabava coisa- de sair da faculdade. coisa pouca, 5 em anos vista de atrás. outros arquitetos que a gente... Porque todo arquiteto sai, assim, É pra risco, não vida adianta, né? sem saber nada. Sim. E a gente sabe de histórias de muitos que contraíram muita dívida no começo da carreira, porque é bem complicado mesmo. Sim. Quando estoura um problema numa obra, por exemplo, é a gente que tá lá. E você tem que se virar. E graças a Deus a gente não teve Que bom. tantos problemas assim. Né? A gente teve, acho que, teve uma obra que, enfim, não foi nenhum erro, na verdade. Foi um problema com o empreiteiro. Resumidamente, ele sumiu. Uhum. A gente que tinha... A gente que administrava aquilo dali, então a gente falou assim, ó, tá aqui o erro não foi nosso, mas nós que estamos à frente e pronto. Então, naquele momento, a gente já falou assim, tá, então a gente tem que ter isso aqui para um contratempo. Porque nenhuma das três tinha empresa, ninguém sabia mexer com isso. E aí... Foi na raça. Né? Exato. Exatamente. E além da gestão do escritório, era a gestão da obra também. Nossa. Né? Sim. Então, se a gente tinha que ter todo esse jogo, de ter essa gestão da obra, de ter até um caixa para uma emergência, para algo do tipo, que é o nosso nome que tá ali, e a gente vai sempre entregar o melhor. Isso é a Não coisa que importa tem o que a mais gente tem que valor, fazer. né? O Exato. nome. Isso. Não importa o que a gente tenha que fazer, a gente vai entregar o melhor. Então, a gente tinha que ter, além de toda essa gestão financeira do escritório, a gestão da obra também. Sim, que também são valores grandes. Exato. Sim, A gente exato. não mexe com pouco Claro. dinheiro. É. Você investe bastante em uma obra. No treinamento da Disney, lá uma das coisas que ele falou que um dos valores deles lá dentro é o seguinte: a culpa pode não ter sido sua, mas o problema é seu. Exatamente. Essa é o Exato. mindset dos funcionários. Tanto que aí, então. a gente nunca vende um projeto, uma obra sem problemas. Vão existir. Você lida com pessoas, com seres humanos. Tem dia que você tá feliz, tem dia que você tá triste. Mas o nosso papel ali dentro é gerenciar para que isso não chegue ao cliente de uma forma tão assustadora. E gerenciar da mesma forma. E achar a solução. Encontrar a solução o mais rápido possível. E eu vou aprofundar um pouco nisso. O quanto é importante vocês terem uma saúde financeira para dar base para que vocês consigam ter essa energia para cumprir esse papel. Porque quando o backstage, por exemplo, o financeiro ali tá pegando, como que você tem essa energia de contenção de problema, de acalmar o seu cliente? Por isso que o Márcio sempre fala que não é marketing, mas é muito mais do que finanças, é muito mais do que o Não, dinheiro. é só né? mais, não muito. Mais do que Você vê? finanças. Muito mais do que Se controla, Gabi. A gente já muda o nome já. Brincadeira. Mas e a questão também, assim, ó, a maioria das empresas, às vezes o sócio, quando começa, ele não tem uma base, assim como vocês colocaram. E aí ele arrisca muito. E aí não pode dar errado nada, né? Então, tipo assim, eu tô na corda bamba aqui, qualquer vacilada, porque eu não tenho condição no meu pessoal ali de bancar, e é onde a empresa se endivida ou gera algum contratempo. E aí, como dinheiro é emocional, a gente expande muito os problemas. Às vezes é só um negocinho que se tivesse a grana lá na conta, era só, é só isso, vai lá, paga, resolve. Só que quando não tem, vira um negócio desse tamanho, que o emocional toma conta, você fica mais estressado, aí você acaba... Atrapalha em tudo, né? Isso, exatamente. É por isso que a gente fala que a gente brinca que tudo aconteceu no momento certo. Então, a gente teve os problemas para entender como cuidar das finanças no momento certo. A gente se juntou mais próxima uma da outra no momento certo. Hoje a gente tem total consciência. O escritório foi aberto no melhor momento pra gente. Nossos degrauzinhos foram bem desenhadinhos, sabe? É. A gente consegue ver certinho. E a madeira não era frouxa, né? Porque tem umas escadinhas que, tipo, sou tigre. Não pode, porque eles não estão patrocinando. Mas é coisa do comercial. Depois né? manda um boleto pra eles, tá tudo bem. Alô, Aí a gente- Tigre. Tigre, patrocina nós. Então, o Nossa, medo que a gente Velho, tinha... isso que é branding. Me bateu aqui agora, hein? Verdade, faz sentido. Todo esse medo que a gente tinha de ter dívidas, que a gente tinha pânico, né? Nenhuma das três falou assim, não, a gente não vai ter. Isso. Então, na verdade, foi o melhor que a gente podia fazer naquele Que legal, momento. que legal. E isso é uma crença pessoal, né? Porque tem outras pessoas que do outro lado ali tem tipo assim, tá tudo certo, a empresa tem que ter dívida mesmo, tem que girar, e aí numa dessa entra num ciclo de loucura e vai. Então assim, talvez é um perfil mais conservador de vocês pessoalmente, que refletiu numa empresa mais sensata ali na hora de gerenciar o dinheiro e se abrir também, porque não é fácil vocês com essa dificuldade, tipo assim, é difícil, eu nunca olhei para isso, não, é um assunto que é delicado entre nós, e aí vocês se permitirem também, então beleza, eu não sei, ou
eu não estava com foco nisso e não trabalhei isso, agora eu quero colocar uma energia nisso. E aí vocês se abriram, a gente foi lá e fez o trabalho. Então, é muito mérito de vocês, porque essa oportunidade de vocês realmente entender que isso era uma das poucas áreas ali que ainda estava faltando dar uma ajeitadinha aqui para o negócio crescer cada vez mais é importante. Que legal. Parabéns para vocês. A gente tem essa ciência de que a área que a gente não domina, a gente precisa de alguém que domine essa área. Ótimo. Então, a gente não vai se atropelar, nem até dentro, né? Cada uma na sua área, a gente não vai se atropelar. A gente sempre vai trazer um profissional de fora que consiga agregar e ajudar ali. A finanças não foi diferente. A gente Legal. fez isso em tudo. Quando a gente Em fez, tudo. por exemplo, de marketing, eu falo pra caramba, né? Quando eu não paro de falar. E aí, Sempre. quando a gente fez o de marketing, eu fui a última a aparecer no Instagram, porque eu morria de vergonha. Então eu falei assim, eu não ia ter aquele desbloqueio se não viesse alguém e falasse assim, ó, isso é de fato importante, alguém que tivesse mais know-how naquilo do que eu. Né? Então foi a mesma coisa com as finanças, como vocês disseram. É parte do seu negócio, né? As pessoas não conseguem ter exato. essa... Eu tava lá fazendo a barba antes de vir pra cá e a gente tava comentando que aí eu vou começar a fazer umas lives. O Espadone falou, vou fazer umas lives por conta da divulgação e tal, e que eu preciso fazer isso aqui mesmo pra transferir autoridade pro pessoal. Aí eu falei pra ele, cara, mas isso faz parte do negócio, né? Porque o Bill Gates já falou isso, sei lá, nos anos 2000. Se você tem uma empresa, ela não tá na internet, daqui a uns anos você não tem uma empresa. Porque e a pandemia mostrou isso, né? Total. Todo mundo fechou, todo mundo. Você abria o Instagram lá, tinha 2.000 lives acontecendo, né? Nossa! Então, e era isso, tipo assim, e quem se posiciona bem na internet, quem tem uma posição ali, uma comunicação, e ela vai falar melhor que eu nisso aí, sai na frente. Porque hoje, por mais que a pessoa te conheça, ela vai dar uma olhadinha lá pra ver se... Hoje em dia não existe currículo, né? Não dá. O cartão de visita é a rede social, Totalmente. é o resultado que você tem. Então, é importante você juntar as pecinhas ali como um Tetris. Até pra ter dinheiro pra investir nisso. Né? Ótimo. Porque por mais que a gente fala, não é só aparecer na internet hoje. Hoje a gente tem muito mais recursos lá dentro. Então você saber também pra investir nesse ponto. Verdade, faz sentido, né? Essa coisa, beleza, ganhei dinheiro, mas o que eu faço com isso? A coisa do investimento para você potencializar sua mensagem ali, precisa ter uma clareza muito grande, né? Para Sim. você saber quanto, como, onde, quando. Outra coisa também, quando você tá com uma certa escassez ali, pode ser tanto na mentalidade quanto na realidade ali do banco mesmo, você não consegue enxergar esses movimentos como necessários. Isso é muito complicado, porque aí a gente fica... E aí eu falo, a gente... Você se limita, por exemplo, a mentalidade de uma empreendedora que começa a crescer e tudo mais. Ela vai atingir ali um patamar onde ela não vai subir porque ela não está investindo. E se a gente pegar grandes empresários, grandes empresas, não existe nada no orgânico. A gente veio de um treinamento ferrado de mentalidade, de prosperidade e tal, mas de um cara que é bilionário. É coisa de tipo assim, ó, eu invisto 3 milhões em marketing por mês e ganho... Estou falando baixo, tá? É menos do que isso. É menos do que A isso. gente ainda não chegou. Chegaremos lá. No final do ano a gente conversa. Mas é tipo isso, 3 milhões pra ganhar 20, entendeu? Sim. Mas não existe não investir, não é uma possibilidade, né? É uma coisa que, desde que a gente... Porque assim, a gente montou o escritório, a gente entrou lá, parece que entramos em outro mundo. Investimento. Total. Retorno. Foi Disseminação de É uma e coisa, o nosso assim, posicionamento, né? totalmente diferente. A estratégia muda, É. porque você entende que você tem um... É assim, ó, é igual o exemplo de vocês jogar o chapéu do outro lado, né? Você, quando tá no orgânico, a pressão é menor, porque tipo, só eu ir ali, conversar com fulano, ciclano. Fato. Eu não tenho muito custo, então também não tenho muita responsabilidade. O fato que você coloca ali uma responsabilidade te gera uma... Você tem que ter essa motivação de buscar mais. E aí é um ciclo que vai se alimentando. Então eu faço mais, gera mais, vai. E aí quando você vê se tá grande. Eu vejo... E não é de hoje, né? O que ela já pensou? Ela pensou pensou besteira. Meu Deus. Meu Deus. por que essa mente Eu tenho até medo de perguntar, porque... Dá pra falar em público, Vai Gabi? censurar? Bruno, prepara o pi aí. Não. E aí, assim... Guarda que depois eu quero saber. Nos bastidores. Anota. Nos bastidores depois. Então, assim, e um exemplo, e não é só na internet. Há anos atrás acontecia isso. Você pega o Semenzato lá das franquias lá do Shark Tank, ele conta que quando ele começou com a primeira franquia dele, que eu vou me lembrar o nome agora, qual que foi o grande boom dele? Ele foi pra TV.
Ele parecia no Gugu lá no Domingo Legal. Domingo Legal. é. Então, ele batia cartão lá. E aí, na hora que a galera ele falava das franquias dele lá, acho que era de curso profissionalizante, Era Microlins. Microlins, Ele aparecia lá, falava, estourava de ligação e ele vendia mais até que o negócio tava. Então, quer dizer, naquela época não tinha internet, mas ele usava a mídia que tinha Exatamente. disponível. Cara, não é precisa- visto, não é lembrado, Então, né? e Seja muita onde gente fala, for. nossa, vou gastar 50 mil reais, ou sei lá na época quanto era. Meu Deus, Investir é um na coisa absurdo. Só certa. que ele colocava 50 e ganhava 100. Isso. Eu tive um Matemática. insight agora, você falando do Gugu sobre branding também. Olha o que ele falou. Lá Era o vem. programa do Gugu. Como que era o nome mesmo? Só as velhas lembraram. Era o programa do Gugu. Diferente do nome. Dane-se o nome, entendeu? Isso é muito Exatamente. foda. Muito foda. A gente é muito engraçado que todo mundo, a gente vai nos lugares, ninguém quase sabe os nossos nomes. Só que é muito próximo. Todo mundo conhece, são as meninas do Tetris. É o brand. E assim, é bem isso, as meninas da Tetris. É. A gente nem liga, a gente Todo- Não, adora. todo no escritório era assim, viu? A gente já falamos com as Já meninas da falando com as Tetris. meninas, Ó, as Todo meninas da mundo. Tetris vão vir aqui, tá? E a gente recebe recadinhos, bilhetinhos, quando a gente... É assim sempre que Tetris. falando da É. gente. E... Ai, eu tava pensando em alguma coisa aí. A gente... Isso é- o Passou- assunto... passou- O vento. Isso é muito sensacional, né? Tipo, acaba se tornando identidade. A gente tem algumas ferramentas ali da PNL e tudo mais. Tem uma que eu amo, que é exatamente isso. A gente começa a construir quem a gente é, tanto pessoalmente, lá no nosso ambiente, vai desenvolvendo, mas chega uma hora que a identidade tatua na gente. Isso pode ser excelente, como pode não ser ruim, aquela identidade tatuada, né? Sim. Nesse caso de vocês é incrível. A Paulette falou uma coisa e aí você falou outra. Eu tava só esperando alguma coisa desse tipo sair. Pra quem não sabe, o apelido dela é Paulette. Merda! Foi mal. Ô, Brunão, coloca pi! Ela me chamando de Paula, já tava Eu tava controlando aqui. Você viu que a gente começou a se soltar. Mas saiu, não mas tem saiu como. uns guias aqui também, tipo assim. Mas e a Gui, mas tudo bem. Não, até aí tá tudo bem. Não tava. Entendi. Como vocês podem ver, a delicadeza não está muito presente nessa A pessoa. Paula. A gente vai de Paula. Até esqueci. O negócio do risco. Ela falou uma coisa e você emendou com risco, né? E aí você falou sobre muitas empresas arriscam e tudo mais. E a verdade é que tudo depende do significado que a gente dá. E risco não é necessariamente ruim. Não. Muitas Exato. vezes a gente precisa correr risco, mas você ter a base do financeiro, da visão, para você assumir o risco. E o Certo. risco é só tomar cuidado com o risco da ruína. Isso. Porque por isso que você tem que saber ter uma clareza onde você vai, porque tudo na vida é risco-retorno. Exato. É. Era isso que eu ia falar, lembrei. Aí a gente foi lá pro escritório, a gente já viu a mudança toda do que vem só os clientes que a gente quer mesmo. Uhum. Os orçamentos, desde que a gente tá lá, são do cliente que a gente quer, né? É, Todos. tá focado, Fechamentos né? todos. Do cliente que a gente queria. Foi assim, tipo, Legal. você falou, aconteceu. Vocês não têm noção como o meu coraçãozinho fica Isso. ouvindo É, isso.